Tataranana. Ei, o que é isso aqui? Qual é desse caderno convenientemente suspeito? Ah, tá. Ah, olha lá, escreveram alguma coisa aqui pra mim. Deixa eu só olhar aqui, vamos ver. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ilustra Terça, onde a gente ilustra na terça. Eu sou o Tofferson e se você é novo por aqui, saiba que é um prazer te conhecer. E hoje é um dia muito especial para nós e para o canal, porque graças ao apoio de vocês, alcançamos a incrível marca de 240 inscritos, pai! Caguei as Então eu decidi que a melhor forma de comemorar nossa conquista seria fazendo um sketchbook tour. Pra que você que não sabe, um sketchbook tour é basicamente eu pegar um caderno de desenho e passar as páginas para que vocês fiquem vendo todas as cagadas que eu já fiz na minha vida, enquanto eu considero fortemente sonegar imposto de renda. Corta pro... Então é isso que temos pra hoje, basicamente. Simbora, né? Olha... eu não sabia desenhar. Esse foi meu primeiro sketchbook. E eu basicamente queria trazer um pouquinho de reflexão sobre... pô, você não precisa ser perfeito pra começar. E sabe como gravar essa jossa logo? Bem, esse é o primeiro desenho do meu sketchbook. Aqui tá algumas assinaturas aleatórias, ignorem isso aqui. Basicamente, esse é o Chris. Vai ser um AOC muito pertinente pra esse sketchbook específico. Porque na época em que eu era mais jovem, né? Eu tinha essa ideia de fazer um anime. E aí eu queria fazer uma história, enfim. E aí eu criei esse personagem aqui como protagonista. Só que acabou que eu não botei essa história no papel. Ela acabou sofrendo várias mudanças conforme o tempo. Enfim, aqui tá alguns registros dessas metamorfoses ambulantes chamada Chris. E aí você já vê aqui, o primeiro desenho do meu sketchbook, ele já contempla muitas deficiências de fundamentos de desenho. A anatomia não tá muito legal. A gente ainda tem um pouquinho de frontalidade, né? Porque eu era muito aficionado com o estilo do anime. Esse é o segundo desenho do Chris. Eu não diria que teve uma super ultra mega evolução. Você vê aqui que eu usei esse brush, né? Da Unipin. Enfim. Esse aqui é um desenho da minha prima, uma pessoa muito importante, né, que me ajudou a começar, né, na arte, pá. Salve aí, prima. Aqui está a página da bagunça. Tem esse carinha aqui, né, que é do Friday Night Funk, mas isso é importante. Na época em que eu tava começando a desenhar, eu comprei um curso chamado Método Fanart. E aí, na época, nesse curso, tinha essas aulas de você pegar esses mods pré-prontos, tipo o círculo e a cruz, que não vai te ajudar em nada pra desenhar a anatomia humana, esse molde da cabeça. Por quê? Porque ele é muito limitado. Ele simplesmente tem esse aspecto de, tipo, ou você faz de perfil, ou você faz de frente. Dá pra ver aqui, tem um círculo e a cruz. Bom, ele pode ser muito útil no futuro quando você quiser simplificar. Por exemplo, eu tive fazendo recentemente storyboards. Você faz tipo uns bonecos bem simples, tá ligado? E aí pra isso você vai usar as cruzes. Só que quando você tá desenhando, tipo, por exemplo, na ilustração, você só se limitar a esse modelo da cruz, pô, você tem que ter cuidado com isso, pô. Você tem que entender que, tipo, existem caixas no plano tridimensional. Eu acho que eu vou trazer um vídeo sobre a perspectiva mais tarde. Aqui, novamente, né? Você vê que não é nada tão elaborado, tão bonito, nem nada. É a mesma coisa, é mais do mesmo. Mas eu fiquei muito tempo com esse problema de ficar desenhando ele sempre de frente, né? Não desenhar ele de perfil. Mas depois que eu fui descobrir que, pô, tem como melhorar isso aqui, tem como sair daqui. E aí eu fui descobrindo, pô, se eu quiser aprender, eu tenho que pegar as fotos, né? Tem que olhar e observar. Aí esse foi o primeiro, esse aqui da esquerda. Ele é de 2021. Você vê que, tipo, tá bem travado, bem ruinzinho. Eu não gosto desse desenho. Aqui tá outro desenho que eu fiz junto com minha prima indiretamente, porque ela fez um rascunho e simplesmente rabiscou esse rascunho com essas linhas aqui. Ela não finalizou esse rascunho, eu fiquei muito puto. E aí eu pensei, pô, não, isso aqui é um potencial desperdiçado, dá pra reaproveitar. E aí eu fiz esse resto, né? O Chris, minha OC, né? Aqui já seria a skin absoluta, né? Pra sempre dele. Eu queria trazer essa vibe de streetwear, sabe? Só que eu não tinha... Não elaborei muito pra frente. Tem essa espada aqui que ficou muito deslocada com essa vibe de streetwear. Não sei o que eu fiz colocando essa espada aqui. E já dá pra ver que eu melhorei um pouquinho, né? Na questão da proporção, né? Por exemplo, se você for considerar que a cintura dele tá aqui, né? Ó, já melhorou aí, ó. Então, foi nesse período aqui que eu já comecei a me atentar um pouquinho mais a melhorar, né?
a questão da anatomia. Tanto que você vê que eu já passei a... Cara, tá melhor. Só tá melhor. Não sei explicar como é que tá melhor. Aí, a gente continua no Chris. Porque era a única OC que eu tinha pra desenhar. A única coisa de autoral que eu tinha pra fazer. E aí eu peguei aquela mesma roupa e eu desenhei e depois eu pintei por cima com lápis de cor. Só que não ficou muito bom. Porque não tá nada parecido com a ideia original que tinha aqui. E é isso. Né? O Android tá bonzinho, sim. Tá legalzinho. Tá top. Aqui são uns letterings que eu fiz, né? Pronto, aqui tem mais ideias de roupa. Depois que eu fiz aquela roupa do Chris, eu simplesmente comecei a experimentar com roupas também. E aí aqui já tinha uma construção de mundo, eu já tinha essas ideias aqui, tipo... Vai aparecer de novo isso aqui. Mas isso aqui eu chamava de singularidade. Eram basicamente orbes transdimensionais que só pessoas seletas do universo lá dessa história eles conseguiam obter, né? Ter esse dom de carregar. E aí tinha esses poderes que saíam desses orbes aqui. Era tipo algo Steven Universo. Eu nem assisti Steven Universo direito. Mas esse sketchbook ele vai abordar um pouquinho dessa construção de mundo, sabe? Faz um tempo que eu não trabalho com essa questão de construir o meu mundo numa história. Porque depois desse sketchbook eu fiquei muito obcecado em só melhorar minha arte, né? Passando pra cá, a gente vai ter o Chris de novo. Enfim, aqui eu tava pensando, pô, eu nunca tive uma ideia de como seria o Chris de perto, o rosto, o cabelo, os olhos. E aí saiu isso daqui. Eu gostei bastante de como ficou. Aqui eu já tinha aprendido a fazer um traço mais estável na Unipin. E saiu realmente melhor do que eu esperava. Ficou muito bom. Eu usei não só aquela brush, mas também aquelas que tem um tamanho fixo. E aqui vai também... A partir daqui eu vou fazer mais bustos, né? E é uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, pô. Eu queria fazer mais bustos pintados no meu perfil do Instagram. Porque eu vi que meu perfil do Instagram praticamente não tem nada, né? E aí, desses meses pra cá, eu tenho tentado fazer um pouquinho mais de, tipo, de foto de perfil, sabe? Tenho feito muita fanart, pá. Me diga aí se vocês querem um personagem específico pra fazer fanart, falar um pouquinho mais do meu processo criativo. De repente vocês têm interesse em estudo de traço aí. Quem sabe eu trago aí um vídeo diferenciado. Aqui, era na época que eu tava assistindo Fullmetal Alchemist. E esse vídeo está sendo patrocinado por... Com a variedade de vídeos que tentam ser engraçado, o canal Tofferson traz novíssimas novidades para você. Apresentando a vocês... Tofferson! Remasterizado! Agora com novas e ainda mais autênticas reações para expressar o meu excepcional carismático carisma de uma vez só, em todo lugar ao mesmo tempo, e muito mais conteúdo pra você. Então não perca essas novidades e mais muitíssimas loucas coisas que eu perdi já a noção do tempo. E inscreva-se já! Atenção, não nos responsabilizamos por distúrbios psicológicos e transtornos físicos, patrimoniais, institucionais ou matrimoniais causados pelo consumo excessivo de bebedoria presente em nossos produtos. O consumo inconsciente está sob responsabilidade do espectador. Divirta-se com moderação e use proteção. Vamos ver outras roupas. Geralmente quando eu fazia essas roupas, eu desenhava algumas coisinhas relacionadas ao personagem que ia vestir essas roupas. Então esse personagem específico, ele tem um poder de fogo, né? Só que ia ser um fogo diferenciado, tá ligado? Era pra ser uma das versões do Chris, né? Só que aí eu fiz outro personagem. Não fiz nada, né, com isso aqui, só ficou aqui. Aqui mais ideias. Ó. Quando eu era mais jovem, eu gostava de desenhar essas coisas de máquina, sabe? De fazer esses mechas. E até hoje eu queria arranjar mais um tempinho pra fazer mecha. Porque é algo que, tipo, também me inspirava muito. Eu lembro que tinha um filme favorito da minha infância que era Tá Chovendo Hambúrguer. E nele tinha esse personagem, né? O Flint Lockwood, que ele fazia aquelas máquinas muito bizonhas. E eu gostava muito, pô, era muito divertido. Eu realmente quero voltar a fazer. E foi aqui que eu comecei a entender um pouquinho mais de forma, tridimensionalidade. Aqui vocês veem que tá bem 2D. Mas eu já queria trazer um pouquinho de quebra nessa norma, né? Tanto que eu trazia umas curvas aqui. E aqui realmente é 3D. Vale ressaltar que, tipo, eu fazia isso aqui no lápis. E depois de um tempo, eu não tinha mais o que desenhar, não tinha mais espaço no sketchbook. Aí eu ia repassando os desenhos e ia finalizando, né? Vamos pro próximo.
Aqui já tá mais uma prática de mãos. No geral, galera, esse caderno, ele não tem uma definição do que é estudado nele, né? São várias ideias jogadas no papel para eu ganhar o hábito de desenhar. E é algo que eu recomendo muito. Se você for ter um sketchbook, faça isso, pô. Experimente, não tenha medo. O meu problema com esse sketchbook foi porque, tipo, eu já tinha terminado o limite dele e eu voltava pra ele pra ficar nele, pra ficar perfeito, pra fazer luxo, tá ligado? Pra, tipo, ficar lindinho, sabe? Foi bom porque tem algo pra mostrar pra vocês, mas não abria espaço pra praticar mais. Aqui é as roupas desse personagem. Esse aqui ia ser um personagem baseado no Sans, porque na época eu também era fã de Undertale, e tinha essa questão dos multiversos, né, de Undertale, que eram universos feitos por fã. E aí eu queria fazer um universo feito por fã, só que eu nunca fiz nenhuma história em quadrinhos nem nada. Se vocês quiserem, eu mostro mais sobre esse personagem, tá bom? Eu desenhei ele uma vez, mas é bem pouquinho. Aqui eu voltei a experimentar um pouquinho com armas. Ok, mais uma vez falando de histórias e conceitos. O nome dessa história se chama Paradise Anomaly, né? Ainda tá anotado, caso haja a disponibilidade. E ia ser basicamente um buraco negro. E ia ter eventos paranormais que iam surgir desse buraco negro aqui. Mais conceitos aqui. E aí aqui estão as singularidades de Paradise Anomaly, né? Só que houve um momento que, tipo, eu simplesmente desisti dessa ideia. Vamos lá, certo? Mais uma vez dentro aqui, né? Do universo de Paradise Anomaly, o que acontece? Eu tava querendo fazer um world building agora. Porque eu achei que fazendo um world building eu ia ter a história em minhas mãos, mas acabou que adivinha. E aí eu ia escrevendo essas páginas aqui bem conceituais, né? Ia fazendo os desenhos e depois eu ia, né? Fazendo textos aqui. Eu posso falar mais sobre Paradise Anomaly se vocês quiserem também. Deixe nos comentários. Estudos de anatomia. Aqui são 2 páginas em que eu ia estudando anatomia. Não tem muito o que falar, né? Aqui é a roupa do Chris, só que um pouquinho mais streetwear do que a outra versão que eu tinha feito, que eu tinha mostrado pra vocês. Dá pra ver realmente aqui que já tá mais bem sintetizado esse conceito de streetwear. Aqui mais prática de anatomia. Esse modelo aqui eu vi no D-Comic, quando ele lançou um e-book. Você basicamente fazia uma régua e aí você ia norteando cada parte do corpo. Enfim, mais práticas. Aqui tá práticas de olhos, né? Alguns testes. Aqui mais coisas sobre Paradise Anomaly. E aí eu já ia fazendo, tipo, como se fosse uma espécie de logbook, né? Pra aproveitar. É meio que baseado nos diários de Gravity Falls. Aqui explica essa singularidade, que era simplesmente singularidade da matéria. Eu gostava muito de Underverse, e Underverse tinha esse personagem chamado Ink Sans. E o Ink, ele basicamente tem essa habilidade. Ele tem um pincel, e aí ele consegue criar criaturas, desenhar coisas que se manifestam na vida real. E aí a singularidade da matéria ser um pouco disso. Só que misturado com Fullmetal Alchemist, né? Um pouquinho de ciência, não ia ser magia, diga-se de fato. Enfim, foram ideias que não foi muito bem aproveitado, tá? Mais anatomia. Essa aqui é uma foto do Pinterest. Essa aqui também, bunda. Ótimo. Esse aqui é interessante também. Já virou uma bagunça, né? Essa questão de Paradise Anomaly, Cris, essas ideias de OC que eu tinha e de história também. E aí surgiu esse personagem aqui que seria o Lich, que seria basicamente o alter ego do Chris. É uma ideia bem genérica de anime. Ai, eu tenho uma consciência maligna. E esse é o Lich. O espírito obsessor de Chris. De um dos vários Chris, né? Porque Chris agora pode ser tudo o que quiser. Porque, tipo, acabou que... Enfim, vocês viram aí. Quando eu voltei a desenhar Mecha. Esse aqui é baseado naquele bichinho lá do Death Stranding, que é um jogo que eu gosto também. Eu sou muito exótico, tá? Vocês não precisam gostar de Death Stranding também, né? Muito legal. Aqui mais estudos de anatomia também. Esse sketchbook não tem muito, mas antigamente eu gostava de desenhar esses carros. Quando eu era criança tinha aquele jogo de zumbi que você tinha que upar o carro. Eu fazia bastante isso aqui, tá? Enfim, aí aqui tem mais estudos. E aqui a gente chega pra Paradise Anomaly mais uma vez. Enfim, aí eu pensei, pô, eu vou construir mais esse mundo. Eu tenho que trazer mais personagens. Henry seria o pai e Luz seria a mãe do Chris. Teria essas chaves, né? Esses negócios de código genético aqui. Aqui mais páginas de logbook. Aqui seria onde o Chris nasceu, né? Conceito do Chris, né? Que ele ia ter o Lich no subconsciente dele. E aí ia ter a pedra, né? Aqui mais estudos. Acho que o final desse caderno é mais estudos mesmo. Não tem muita exploração. Aqui tem desenhos gestuais também. Aqui mais estudos de tecido, de como o tecido dobra. Sim, aí aqui seria a cápsula. Aquela cápsula lá. Eu falei do Chris, né?
de Paradise Anomaly, que essa seria a minha grande magnum opus, que nunca existiu. Um corpo musculoso. Aqui tem esse carinha aleatório, outro estudo de anatomia, mas enfim, um alfabeto que eu fiz. Outro desenho aleatório. Postos, aqui eu tava aprendendo o método Loomis, gente. Mais cabeças. Um terminal, que ia ser pra Paradise Anomaly, alguns narizes, outro alfabeto. Mais desenhos de rosto, mais desenho de anatomia, mais desenho de anatomia. A questão é isso. Balões d'água, nada suspeito. Como eu não tinha consistência, eu passei a voltar a desenhar mãos. Isso aqui não é necessariamente de nada relacionado a Paradise Anomaly, não é como se fosse ter magia em Paradise Anomaly. Eu não sei, era muito confuso na minha cabeça, não tinha nada tão definido. Aí eu pensei, pô, eu fiz esse mago aqui, que deu vontade, se era pra ser o principal vilão de Paradise Anomaly. Só que depois eu esqueci que ele existia. E aí ele virou um vilão genérico. Não tem nada. Aqui ia ser uma criatura. Aqui eu comecei a estudar um pouquinho como é que se faz formas. Como eu disse, pô, eu gostava de desenhar mechas, de fazer bugigangas. Então não foi algo chato de fazer isso aqui. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Agora é só desenhar. E falando de sketchbooks, eu gostaria de saber sobre vocês. Quais suas preferências sobre sketchbooks? Será que você gosta de sketchbook capa dura, capa mole, um que tenha argola ou que tenha lombada? Quantas páginas finas ou grossas? Bem, deixa aí suas preferências nos comentários que eu sempre dou uma lida neles. E quem sabe de repente você pode aparecer aqui nos vídeos. Comentando comentários! Comentário número 1. O psicólogo desapareceu depois que você tomou o remédio para esquizofrenia. Ué, que psicólogo? Pera. Comentário número 2. Sobre ideia de arte, gosto de Pokémon, seria da hora ver um speedpaint sua desenhando algum. Bem, sobre Pokémon, eu nunca fui um jogador tão assíduo. O máximo que eu cheguei a jogar frequentemente foi o Pokémon GO, quando eu tava no sucesso. Só que eu nunca fui daquele tipo de, eu vou completar e platinar e tudo, e conhecer 100% da história. Mas eu admito que é uma ideia muito interessante de você desenhar vários Pokémons pra treinar a questão do Character Design, né? E o do Creature Design também, que é algo muito interessante, design de criaturas. Comentário número... Juro que bati o olho e vi tudo orelha, aquela de Buda, bolinha de bater, que só criança, fogo no cu, tinha um saco em chama. Acho que tive AVC. Próximo comentário. Quer aparecer nos próximos vídeos? Não perca essa oportunidade, deixe seu comentário aqui embaixo. Então, rapaziada, esse é o nosso vídeo especial de 240 inscritos. Bem, é verdade que eu fiz o roteiro, mas dada a complexidade emocional que essa parte do vídeo requer, eu vou tentar dar uma improvisada. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né? E eu sei que, tipo, pode parecer algo besta pra muitas pessoas, tipo, são só 240 inscritos, tá ligado? Tem gente que comemora, sei lá, 1000 inscritos, 10.000 inscritos, enquanto você tá aí comemorando praticamente 1/5 do que você precisa pra ser relativamente famoso, entre algumas aspas. Mas, gente, eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que isso é muito especial, muito mesmo. Ver que tem gente que acompanha algo que eu criei, que também possui um interesse genuíno pelo que eu faço, realmente é muito encantador, sabe? E eu tô muito feliz com essa conquista. Desde muito jovem eu gostava quando as pessoas meio que adentravam, né, dentro do meu mundo, sabe? E acho que isso foi a minha maior motivação pra continuar desenhando, porque o desenho era uma principal ferramenta pra eu manifestar as minhas ideias e pra usar essas ideias nas brincadeiras, sabe? Tá ligado? Quando eu era criança eu fazia muito disso, de desenhar as brincadeiras que a gente ia brincar, né? E enfim, com esse projeto chegando na marca de 240 pessoas, eu fico pensando assim, pô, isso é algo que, tipo, tem muito potencial, sabe? É algo que, tipo, precisa ser levado a sério. E agora eu sei que isso é só o começo e a melhor parte desse projeto tá no caminho, tá ligado? No processo, e adivinha, o caminho e o processo é a gente, tá ligado? É a comunidade que tá se formando, é a galera que manda textos enormes nos comentários e no final das contas tem que me virar nos 30 pra responder. E isso é muito legal, cara. Eu quero muito, muito que isso continue. Enfim, é muito especial, é algo muito lindo. Esse vídeo ele é muito especial pra mim, porque no geral é a primeira vez que eu chego assim no marco desse nível. Pode-se dizer que eu acho que pra muitos é um privilégio, né, você engajar no YouTube, porque não é algo fácil, criar conteúdo é muito difícil, e principalmente nesses tempos de IA, em que a arte tá sendo constantemente predada, é algo realmente muito precioso. E pra mim é algo que isso pode ser visto como besteira, como eu disse no começo, mas que no fundo a gente sabe que precisa ser celebrado, porque tá muito, muito escasso hoje em
em dia. Tá muito difícil você fazer arte. E é um momento em que o mundo meio que mais precisa, sabe? Porque eu tô sentindo aquela vibes apocalípticas de 2020. Por isso eu tentei trazer um formato diferenciado pra esse vídeo. E é basicamente isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Eu espero muito que vocês... Tchau! Agora é só desenhar. Acabou! Eba!